Oi gente, hoje eu vim contar um pouquinho da história de um menino chamado Louis Braille. Que Braille, né? Vocês já vão entender a lógica, porque foi ele que criou o sistema de Braille. Sim, ele conseguiu aos 15 anos de idade criar o sistema de leitura para as pessoas que literalmente não conseguem ver. Então ele que criou aqueles pontinhos, aquelas linhas, tudo. Sempre pensando nas pessoas com deficiência, até porque ele era uma delas. E eu vou explicar a história pra vocês. Aí eu separei um textinho e vou ler. E eu queria antes acrescentar que eu estou entrando em semana de provas finais na escola. Então talvez tenha uns dias que eu não consiga postar, que eu esteja meio corrida, então vocês perdoem, assim, sabe? Os meus atrasos, porque essa semana que vem, na próxima, até a segunda semana de dezembro vai ser muito corrida. Mas bora lá. No dia de 1812, na comuna de Coupvray, não sei como é que fala, não sei, sei que era tipo uma cidadezinha pequenininha perto de Paris. Na França, Louis Braille estava brincando na oficina do pai, que fabricava arreios para cavalos. Arreio para cavalo é tipo aquela ferramenta para limpar a ferradura, enfim, várias ferramentas, não sei ao certo, mas é uma ferramenta relacionada assim ao cavalo que você usa lá. Depois vocês pesquisam. Enquanto tentava fazer um buraco no couro, a sovela escorregou das suas mãos e perfurou seu olho. E aí, gente, ele ficou com uma infecção, né? Aqui eu já decorei. Ele ficou com uma infecção nesse olho e isso aos 3 anos de idade. Aí com 5, além dessa coisa se agravar no olho dele, foi pro outro olho. Então ele já não enxergava bem desse. A infecção ainda passou pra esse, né, gente? Aí ele ficou meio sem o que fazer. Aos 7 anos, ele perdeu totalmente a vista. Ele ficou praticamente cego. E aí, mas os pais acharam que não deviam privar ele do direito de estudar só por causa disso. Ele ia ser menos privilegiado e ter mais dificuldade, mas ele ia se esforçar. As notas dele foram boas, né? Ainda mais pra quem tava sem a visão. E ele ficou 3 anos na escola normal da cidade dele. Aos 10 anos de idade, ele ganhou uma bolsa para uma instituição que tinha um sistema pra gente que não enxergava e era adaptado também pra quem enxergava. Então era uma... Aqui tá a sigla, ó, RIJC. Eu não sei ao certo pronunciar o nome da instituição, então IAL RIJC, quando tinha 10 anos. 3 anos depois... Não, 2, desculpa, falei errado. 2 anos depois, ele conheceu um sistema que um aluno tinha inventado, que era tipo um braille também, só que era com linhas em vez de pontinhos. E muitos alunos acharam interessante, né, porque o aluno mostrou, né, até ele usou, mas eles tinham mais dificuldade, porque era muita linha pra decorar e às vezes elas eram na mesma direção, era mais difícil. Aí 3 anos depois, né, ele fez isso aos 12, aí 3 anos depois ele começou a modificar. Ele ficou esses 3 anos, dos 12 aos 15, modificando esse sistema desse outro aluno. E aí, em vez de linhas, ele colocou pontos, determinados pontos em determinada direção, coisa e tal. Aí, ó, quando tinha 15 anos, havia completado seu novo sistema, o Braille. Esse foi aceito por todos, porque era mais fácil de decorar. Foram feitos vários testes e crianças mesmo, assim, aprendia no braille normal, colocando na mão assim, mais fácil do que aprendia as linhas, fizeram várias adaptações, coisa e tal. Enfim, foi bem mais aceito esse sistema e se concretizou, virou algo comum nas escolas, né? Não em todas, mas a maioria já se adaptou a isso. E também tem os pisos táteis, enfim, tudo isso foi a evolução do Braille, da historinha desse menino aqui. E pra vocês verem, aos 3 anos de idade, ele começou a ficar com comorbidade, né? Não enxergava direito. Eu não sei se é bem uma comorbidade, mas vamos colocar assim, que pra mim é mais fácil. Aí, 3 anos depois, ele já era cego. Aí, ele tinha 5 anos, né? Aí, mais 5 anos depois, com 10, ele foi aceito numa instituição que tinha o preparo pra ele.
Mas ainda assim, esse preparo 2 anos depois pra ele foi mais puxado ainda assim. Aí ele conseguiu durante 3 anos trabalhar e conseguiu, assim, acrescentar mais nesse sistema que o outro aluno tinha criado. E então não é mérito só dele, é mérito do outro coleguinha de sala dele. Mas ele foi muito reconhecido, coisa e tal. Agora ele já morreu, né? Óbvio, mais de 100 anos atrás. Mas na época ele foi muito idolatrado. Era parabéns pra todo lado. E ele ficou muito feliz e gratificado em ajudar as pessoas. Que não só como ele, mas as pessoas que tinham também que ajudar as crianças. Tipo, já imaginou uma mãe ter que ajudar um filho que é cego com um sistema fácil? Imagino eu. Então não era difícil só pra criança, era difícil também para as pessoas que tinham que ajudar, né? Tá sempre lá. Às vezes, se não tivesse esse sistema, tivesse só o outro, eles talvez não conseguissem ensinar com tanta facilidade. Ou se não tivesse nenhum dos dois, ia ser muito mais difícil. Então a iniciativa dele mudou vidas, assim, desde 1812 até aqui. Foi o começo de 1812, aos 3 anos de idade, ele começou um projeto que até hoje, se ele estivesse vivo, ele estaria vendo quão bem ele fez para a humanidade. Bom, nessa história era só isso que eu queria destacar. Eu amo muito vocês. Desculpa pelo atraso do vídeo de novo. E como eu disse, eu vou começar a atrasar agora, porque tarefa, matéria para estudar, é muita coisa, gente. Então, e é outro canal para administrar, né? Mas foi isso, eu amo muito vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo!